Olha, nós estamos recebendo o pesquisador, poeta e escritor Sivaldo Venerando. Estamos nos aproximando dos 200 anos da independência do Brasil e também da emancipação política de Limoeiro. Em meio a esses eventos, próximo dia 23, ele lança mais um livro. Que livro é esse? De que história trata? De onde veio a inspiração para mais um, Sivaldo? Olá, Gonçalves e todos que nos acompanham. Origens da Independência, a história narrada sem recortes. É um livro que trata dos 45 anos que antecederam o Grito do Ipiranga. E de uma forma uma pesquisa muito apurada, ele relata todo o processo político, né, que aconteceu nesses 45 anos, partindo desde a Europa, onde os brasileiros estavam estudando em diversas universidades europeias, e quando, a partir de 1777, o iluminismo chegava a um auge muito grande, esses brasileiros que estavam lá, influenciados, trouxeram essas ideias para cá e o desejo de tornar o Brasil independente, assim como os Estados Unidos da América tinham se tornado independente com a Revolução Americana, e também ocorreu em seguida a Revolução Francesa, e era também o auge da Revolução Industrial. Então foram situações históricas que aconteceram em um curto espaço de tempo. Ocorreu posteriormente o bloqueio continental, o que forçou a vinda da família real de Portugal a se instalar no Rio de Janeiro. É um período histórico bastante envolvente, porque Portugal passou a ser governado a partir do Brasil, a corte se instalou no Rio. Então, tanto tempo que o Brasil era governado a partir de Portugal, agora invertia. E toda a estruturação urbana, de costumes, com a influência da Revolução Francesa, como também os produtos da Revolução Industrial, transformou as pessoas, os brasileiros, né, que passaram a adquirir várias peças dessa Revolução Industrial e até mesmo produtos da China. Ou seja, o mundo começava a se globalizar e os portos brasileiros estavam bastante movimentados. Então, houve toda essa mudança. Essa sociedade, essa nova sociedade com desejo também de se tornar independente, que passa a lutar para provocar esse momento. Então, foram os brasileiros que fizeram diversos movimentos, tanto desde o planejamento da Conjuração Mineira, passando pela Conjuração Baiana, e até outros movimentos que vieram a acontecer depois em Minas Gerais, Piauí, no Rio de Janeiro, mas principalmente a Revolução Pernambucana, que abrigou, vamos dizer assim, no Recife, todos esses intelectuais que traziam essas ideias da Europa, e também, assim como também alguns europeus, alguns ingleses que se instalaram no Recife e começaram a discutir dentro da maçonaria a possibilidade de tornar o Brasil independente, e marcaram essa data do Brasil independente para o abril de 1817, porém acabou acontecendo antes, e eles realmente declararam o Brasil independente aqui no Recife, né, em Pernambuco. Formalizaram um governo republicano, que durou aí quase 3 meses. Depois o governo foi destituído, mas esse sentimento de lutar pela independência, pela separação de Portugal continuou. E aí ocorreram novos movimentos no Piauí, em Pernambuco, em Minas Gerais, né? Então, e na Bahia também, principalmente. Então, o que é que ocorre? Isso entre 1820 e 1822, que antecedeu. Ou seja, o José Bonifácio, que é um personagem que entra dentro dessa articulação na maçonaria, ele percebeu, né, com a inteligência que ele tinha, que seria mais vantajoso o Dom Pedro I já declarar essa separação de Portugal, né? Nossa de Portugal, porque era uma forma de o príncipe regente unificar as províncias que já não aceitavam mais serem governadas, ou seja, aquele absolutismo dos reis já estava caindo por terra, como em muitos países vinha acontecendo, e o Brasil não poderia ser diferente, já que a informação começava a chegar também por aqui. Eu agora entendi porque o livro vai ser lançado na maçonaria, mas no começo da sua fala você falou que aí contam histórias de 45 anos antes do Grito da Independência. Então, diríamos que nesse livro tem muitas histórias do Brasil que não foi contada, que o povo ainda não sabe. É isso?
Perfeitamente, isso mesmo, Gonçalves. Quando a gente, na sala de aula, a gente aprende a história de uma forma mais resumida, né? Então, assim, toda essa questão de, por exemplo, saber que existia um partido político não formalizado, mas existia sim. Né? Saber que os intelectuais foi que prepararam esse momento, né? Juntaram-se com comerciantes, com pessoas da milícia, né? Não se chamava, não havia exército ainda, à época, formalizado, mas assim, se juntaram com esse pessoal, se juntaram com negros, inclusive o projeto, ele previa já um lugar para o negro dentro da sociedade, coisa que com Dom Pedro não teve, coisa que depois com a Lei Áurea também não teve, o negro, por exemplo, ficou à margem da sociedade, mas dentro da independência preparada pelos brasileiros, o negro já tinha esse espaço desde o início do século XIX. A repercussão disso, né, desses movimentos nos jornais do mundo, coisa que também as pessoas não sabem como isso foi visto. Então, tanto nos Estados Unidos, quanto na Rússia, quanto na Inglaterra, acreditava-se muito que esse movimento ia tomar conta de todo o Brasil, assim como aconteceu a partir de Boston, nos Estados Unidos. E aí por exemplo, a expansão territorial que o reino o Dom João formalizou o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, e então ele começou a expandir para aquele lado do Prata, né? A região do Uruguai, do Paraguai, né? Parte da Argentina, tudo isso, e até a Guiana Francesa. O Dom João procurou expandir o território brasileiro para além. Ou seja, são descobertas que a gente fez, que não se ensina comumente, mas assim, a questão dos costumes, as mulheres começaram a vestir-se à moda francesa, a forma de ir à missa, né? Enfim, toda a sociedade de então. Muitos bastidores, né? Muitos bastidores, é muita coisa. Tem que ler mesmo para ver, para presenciar toda essa ambientação. Foi quanto tempo de pesquisa? Desde 2014 a gente vem pesquisando e escrevendo. Nós concluímos em 2019, mas aí não era um momento apto, né? Até em seguida veio a questão de pandemia e tudo isso, mas aí eu penso que esses 200 anos em que se comemora a independência do Brasil, nesse momento eu acho que é bem oportuno que os brasileiros tenham esse material em mão e, enfim, conheçam melhor a sua história. Já são quantos livros, Sivaldo? Esse é o 5º. Bom, a tarde e noite de autógrafos acontecerá no próximo dia 23 na loja maçônica de Limoeiro, que fica na Rua da Matriz.